Vamos começar resolvendo a questão 49. A questão fala o seguinte: uma caixa cúbica de aresta de 10 centímetros, né? Eu já desenhei aqui a caixa, né? E no caso o cilindro, né? Então quando ele está falando da aresta, a gente sabe que ele está falando disso aqui, né? Dessas partes aqui do cubo, né? Que seria o lado aqui desse quadrado que é formado. Aqui também tem 10 centímetros, por ele ser um cubo, né? Então tudo aqui tem 10 centímetros, tá bom? Está totalmente cheia d'água, então esse aqui está cheio d'água. Ao despejar toda a água num recipiente tubo cilindro de raio 5 centímetros, então ele pega tudo isso aqui e joga dentro do cilindro, que tem raio de quanto? Raio, vou botar aqui, né? De 5 centímetros. Essa água atingirá a altura de, então ele quer saber em pi centímetros, né? Pi centímetros do tubo. Considerando as dimensões como sendo internas ao recipiente e que tudo tem a altura necessária para o evento, que o tubo, né, tem a altura necessária para o evento. Então, primeiro a gente vai calcular o volume do cubo, que é como? É o lado, né, desse ladozinho aqui, cubo, né? Então, o volume vai ser o quê? 10 centímetros. Vou botar aqui o centímetro, né? Então, já coloquei aqui tudo. Deixa eu fazer de maneira diferente para ficar mais didático, né? Vou botar aqui 10 centímetros ao cubo. Então, a gente vai ter que o volume é igual ao quê? 1000 centímetros cúbicos. Tá bom? E qual é a fórmula do volume do cilindro? A fórmula do volume do cilindro vai ser o quê? O volume vai ser igual à área da base vezes a altura. Qual é a área da base? A área da base, isso aqui eu estou botando como se fosse uma circunferência, é o quê? Pi r ao quadrado. Então a gente tem aqui o volume vai ser igual ao quê? Pi r ao quadrado vezes a altura, né? Só que a gente sabe que o volume é o mesmo, né? Então esse volume aqui vai ser de 1000 centímetros cúbicos, correto? E eu tenho que R, o meu R aqui vale quanto? Vale 5. Então 5 ao quadrado eu vou ter o quê? 25 πh. Só que eu quero, né? Eu quero o H, em função até de π. Então eu vou ter 1000 dividido por 25π. Então eu chego que a minha altura é igual a 1000 dividido por 25 é igual a 40. 40 dividido por π. Então aqui a resposta é 40. Vamos agora resolver essa questão de seno, né? É o seno de 2x igual a 1/3, então a secante dividido pelo seno de x, a secante de x dividido pelo seno de x é igual a... Então a gente pode começar lembrando disso aqui, ó. Seno de A mais B é igual, todo mundo lembra disso aqui, né? Seno A cosseno B mais seno B cosseno A, né? Então, eu tenho aqui o seno de 2x. Então, vamos botar aqui, ó, seno, né, de x mais x. Eu vou ter o quê? Seno de x mais cosseno de x mais seno de x. Aqui não tem o menos, aqui não tem o mais não, tá? Seno x cosseno x mais seno x cosseno x. Bom, então eu tenho que seno de 2x, né, é igual a 2 seno de x cosseno x.
Tá? Guarde isso aí agora. Então, eu tenho que seno de 2x é igual a 2 seno de 2 seno x cosseno x. A gente já faz isso aqui, ó. Quanto que vale seno de 2x? 1/3, né? Então, eu tenho que 2 seno de x cosseno x vai ser igual a quanto? Vou reescrever aqui, ó. Seno de x cosseno x, isso aqui passa multiplicando, vai ser igual a 1/6. Né? Então, agora vamos lá para aquela situação aqui. Aqui, ó. Secante. Secante, cuidado para você não confundir, mas secante de x é igual ao inverso do cosseno de x, tá bom? Então, eu tenho secante de x dividido pelo seno de x. Então, vamos lá. Tenho secante de x dividido pelo cosseno de x. Tá bom? Então, mas quem é secante? Secante é 1 dividido pelo cosseno x. Aqui eu errei de novo, tá? Aqui é o seno. É secante dividido pelo seno. Seno x. E aqui eu tenho o quê? Seno x. Né? Então vamos lá. A secante é igual ao inverso do cosseno. Eu tenho secante dividido por seno x. Então eu vou ter que 1, já que a secante é o inverso do cosseno x, eu tenho 1 dividido por cosseno x dividido por seno x. Isso aqui vai ser igual ao quê? A 1 cosseno x seno x. Tá? Mas quem é cosseno x seno x? É 1/6. Então, eu tenho que 1 dividido por 1/6. Isso aqui vai ser igual a quanto? A 6. Vamos resolver agora uma questão de polinômio. Questão 51. Sejam A e B os restos das divisões do polinômio x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 4x mais 6 por respectivamente x mais 2 e x menos 3. Desta forma, pode-se afirmar que... lembrando sempre que o intuito desses vídeos aqui é resolver a questão de uma maneira mais rápida possível, porque a gente sabe que é importante lá uma certa rapidez na resolução das questões, tá bom? Então, a teoria depois vão vir em outras aulas aí que a gente vai fazer e vai colocar no canal. Então, para começar aqui, a gente vai ter que dividir esse polinômio por esse e ver o resto e ver que eles, de que forma que eles são, se eles são iguais, alguma coisa assim, né? Os restos. Então, a gente tem aqui x ao cubo, vamos fazer a divisão, x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 4x mais 6, né? Dividido pelo quê? Por x mais 2. Né? Então, eu tenho aqui, começando, eu vou ter x ao quadrado, né? X ao quadrado vezes x vai dar... Quando passa para cá, a gente sabe que muda o sinal. X ao cubo. Eu vou ter aqui... 2x ao quadrado, quando passa para lá, vai ficar com menos, né? 2x quadrado. Então, eu vou cortar esse com esse aqui, e eu vou ter que menos 5x quadrado, descendo o restante ali, mais 6. Então, agora, quando eu divido por lá, para lá, eu vou ter menos, né? 5, né? X, né? Então, 5x menos 5x vezes x vai dar mais, passando para cá, né? Vai dar menos aqui, passando para cá fica 5x ao quadrado, né? Aqui vai dar 10x menos 10x, passando para cá vai ficar o quê? Vai ficar mais, né? Multipliquei aqui, dá menos, passa para cá, fica mais. Vai ficar mais 10x. Quando eu corto aqui,
10x menos, eu vou ficar com 6x mais 6, descendo o outro lá. Então aqui eu vou ter mais, né, 6x, 6 vezes x vai dar 6x, quando passa para cá vai dar menos 6x, 6 vezes 2 vai dar 12, né, quando passa para cá, menos 12, eu corto esse com esse, então eu tenho que o resto daqui é o quê? Menos 6. Né? Menos 12 mais 6, menos 6. Agora vamos fazer a divisão do outro polinômio, do mesmo polinômio pelo outro polinômio, né? Então eu tenho x ao cubo menos 3x quadrado menos 4x mais 6 dividido por x menos 3. Né? Então eu começo aqui por x ao quadrado. Essa divisão aí todo mundo sabe fazer, né? X ao quadrado vai dar x ao cubo, quando passa para cá vai dar menos x ao cubo. Esse aqui quando vai dar menos 3x, né? Ao quadrado, quando passa para cá vai dar mais 3x quadrado. Eu faço subtração aqui, corto esse com esse, eu desço só com menos 4x mais 6. Quando eu faço isso aqui, eu tenho que aqui vai ser 4, né? Menos 4. 4 vezes x, menos 4 vezes x vai dar menos 4x. Quando passa para lá vai dar mais 4x. Menos 4 vezes menos 3, eu vou ter menos 12. Quando passa para cá, vou ter mais 12. Quando eu passo para cá, vou ter menos 12. Eu corto esse com esse e aqui. Então eu tenho que esse aqui é o meu A e esse aqui é o meu B. O que eu consigo identificar, obviamente, é o quê? Que A é igual a B. Isso aí diz lá que é a letra A da questão 51. Resolver essa questão agora aqui de média ponderada. Tá? Média ponderada é aquela média que a gente faz aqui com pesos, né, atribuídos. Então, a gente tem aqui a idade, né? Deixa eu ler aqui a questão primeiro. Questão 52, em uma classe da primeira série do curso de formação de sargentos, as idades dos alunos se distribuem de conforme a tabela. Desta forma, a idade média ponderada desses alunos era de X anos. Então, a gente vai fazer o seguinte, fazer a média ponderada. Lembrando que aqui está em porcentagem, tá bom? Então, interessante seria a gente fazer aqui uma transformação, né? 40% é igual a 0,4, 30 é igual a 0,3, 17 é igual a 0,17, né? 0,1 e 0,03. Tá bom? Então, esses aqui vão ser os pesos da minha média ponderada. Como a gente quer da idade, então eles vão ser o peso. Então, como é que a gente faz? Agora ficou fácil, né? Fácil fazer média ponderada. Né? Então, eu tenho lá aqui 18 vezes 0,4, fazer bem grande aqui. 19 vezes 0,3 mais 20 vezes 0, isso que dá trabalho aqui é fazer essa conta, né? No lápis aí sem calculadora, que é o chato. 21 vezes 0,1 mais 22 vezes 0,03. Tá? Dividido pelo quê? Dividido pela soma dos pesos. Então eu vou ter 0,4 mais 0,3. Eu botei ponto aqui que a gente acaba. É vírgula, né? Tudo vírgula aqui. 0,3 mais 0,17 mais 0,1 mais 0,03. Né? A média ponderada vai ser o quê? A soma disso aqui, né? Dividido por isso aqui.
pela soma disso aqui. Então, eu tenho que essa soma aí de baixo, a resolução aí de baixo, é 19,06. Dividido por quê? Essa soma aqui de baixo vai dar 1. Então, eu tenho que a minha média ponderada é igual a 19,06. Então, aqui, desses alunos era 19,06. Deixa eu ver aqui qual é. A letra não é todos que eu falo a letra, uns eu falo, outros eu não falo, né? Mas é a letra C. Resolver agora a questão 53. Fala o seguinte: se 8 alunos do CFS da EA entraram em forma em uma única fila, de maneira que a única restrição, isso aqui é importante, seja a de que o aluno mais alto fique no início da fila. Então, o aluno mais alto vai ficar no início da fila. Então, o número de formas diferentes de fazer essa formação é... Então, vamos botar aqui a fila, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente tem 8 alunos, né? Então, a gente vai ter essa quantidade aqui de pessoas na fila, certo? Porém, ele fala o seguinte, o quê? Que na primeira fila, vou fazer um bonequinho aqui, eu sou horrível para desenhar, vai ser o quê? Tem que ser o cara mais alto. Então, primeiro da fila tem que ser o cara mais alto. Então, esse cara aqui, a gente já perde um aluno ali dos 8 que a gente tinha. Então, agora a gente passa o quê? Ter 7 alunos. Então, na segunda posição, a gente pode ter o quê? 7. Né? 1, 2, 7, certo? Na terceira posição, 1 dos 6, né? Porque aí a gente tira 1, porque 1 já ficou aqui. Né? Aqui, vamos ter 5, 4, 3, 2 e 1. Na verdade, essa questão é o quê? A gente resolve aqui pela fatorial, tá bom? Então, a gente tem que a resolução disso aqui, porque ele já falou que o mais alto tinha que ficar no primeiro, né, lugar da fila. Então, nos restou 7, né? Para a gente fazer essa formação aqui, a gente tem que é 7 fatorial. E 7 fatorial é 50. Então, existem, né, 5.040 formas diferentes de se fazer essa formação. Tá bom? Vamos resolver agora essa questão de log, né? Esse log de 2, 0,13, log de 3 é 0,5, então o valor de log de 0,0072 dividido por log de 5 é quanto? Então, a gente já percebe que esses logs, né, quando não tem a base aqui, eles já estão todos na mesma base, na base 10. Correto? Agora, vamos trabalhar de maneira individual, né? Primeiro aqui o log de 0,00. Vamos trabalhar esse log aqui, então. Log, né, de 0,0072, né? Então a gente sabe que o que esse log aí, toda hora eu escrevo log com LG, né? Log vai ser igual ao que? A 72 dividido por 10.000, correto? 10.000, tá? Então vamos fatorando agora. 72 é a mesma coisa que 8 vezes 9, né? 10.000 é a mesma coisa que 100 vezes 100. Continua.
Já ia botar LG de novo. 8 é igual a 2 ao cubo. 9 é igual a 3 ao quadrado. E 100 é igual a 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Podemos melhorar ainda aqui, botar o quê? Que log, a gente fatorou aqui, vai ser igual a 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado dividido por 10 à quarta. A gente pode fazer o seguinte agora. A gente sabe que quando a gente tem esse produto, a gente está somando, e quando divide, a gente está diminuindo o log, né? Então eu vou ter log de 2 ao cubo mais log de 3 ao quadrado menos, né, log de 10 à quarta. A gente passa multiplicando, né? 3 log de 2 mais 2 log de 3 menos 4 log de 10. Vou continuar aqui, né? 3 vezes log de 2, 3 vezes log de 2, o log de 2 é 0,3, então eu tenho 0,3, mais 2 vezes log de 3 é 0,5, né? Mais log de 10 na base 10, a gente sabe que é 1, né? No caso aqui, quando logaritmando é igual à base, o valor do log, o valor do logaritmo é 1. Então eu vou ter o quê? 4 vezes 1, né? Então eu tenho aqui 3 vezes 3, 3 vezes 0,3, 0,9, mais, aqui perdão, é menos, né? É menos. Mais 1, né? 2 vezes 0,5, 1, menos 4. Né? Então a gente vai ter esse valor aqui, 0, menos 2,1. 2,1. Então a gente encontrou que o log, vou botar aqui em vermelhinho, de 0,0072 é igual ao quê? A menos 2,1. Agora a gente vai trabalhar aqui no log de 5. Vou fazer de outra cor. Log de 5. A gente pode dizer que o log de 5 é o log de 10 dividido por 2. Correto? Então a gente tem que log de 10 menos log de 2. Então, log de 10 vai ser 1, né? O logaritmando na mesma base, então o logaritmo é 1, menos o log de 2, que é nos dado lá 0,3. Eu tenho que o log de 5, né, vai ser o quê? 0,7. Então, eu encontrei ali que meu log de 5 é igual a 0,7. Agora, é só fazer a divisão, né? Menos 2,1 dividido por 0,7. Isso aí é igual a menos 3. Deixa eu dar uma olhadinha aqui só para ver qual é a letra. Eu sei que às vezes eu falo, às vezes eu não falo. Dessa vez aqui eu vou falar. 54 é a letra A. Letra A é sempre perigoso, né? A gente tem um pouco de receio ali de cair numa pegadinha, né? Mas dessa vez é a letra A. Iniciando agora a resolução da questão 55.
ele diz que Pedro, um tenista profissional, que vem treinando 120 saques por dia. Galera, vamos prestar atenção aqui, essa questão tem uma pegadinha. Porém, a partir de amanhã, a cada dia de treino, ele fará 5 saques a mais que no treino anterior. Se o objetivo de Pedro é alcançar o dia em que treinará 180 saques, ele conseguirá isso no qual dia? Considerando hoje o primeiro dia. Então, tenho aqui hoje. Então, hoje, ele dá 120 saques. Amanhã, ele começa com 125, né? Então, vamos pensar aqui. Ele quer saber em qual data, né? Qual dia, na verdade. Quantos dias ele vai demorar para chegar a 180 saques por dia. Primeiro, a gente vai pegar o 180, né, que é o quanto que ele quer chegar, e diminuir de 120. Fazendo isso aqui, a gente encontra 60. Encontrando esse 60, a gente vai dividir por 5, né? Porque seria a quantidade de dia, de saques por dia. Então, eu tenho 60 dividido por 5. E 5, né, vai dar 1, 0, 2. Então, ele demorou 12 dias. Mas aqui é que está a pegadinha. Aonde que está? Considerando hoje o primeiro dia de treino. É porque quando você começa a contar alguma coisa, se você fala 12 dias, você vai começar a partir de amanhã, né? Então, se você quer somar 12 dias, né, você começa a partir de amanhã, né? Você bota lá, a conta sempre do dia seguinte e vai terminar no dia lá da tua soma. Como ele nos alerta que é para começar no dia de hoje, então, na verdade, a gente vai ter o quê? 12 mais 1. Então, vai ser o quê? No 13º dia de treino que ele vai chegar aos 180 saques. Essa questão é 55, é a letra C. Letra C. Tá bom? Provavelmente, acho que a letra B seria 12, né? Mas é a letra C porque ele considerando o primeiro dia de treino. Espero que tenha ficado claro aí. Vamos iniciar agora a resolução da questão 56. E ela fala o seguinte: uma empresa de produtos químicos tem o seguinte logotipo, composto por 2 círculos concêntricos, né? A gente tem aqui os 2 círculos concêntricos, divididos em 6 setores circulares de 60 graus cada. Então, esses 60 graus é exatamente esse aqui, tá? Todos têm 60 graus. Se o raio do maior círculo medir 10 centímetros e do menor 8 centímetros, toda a área achurada em cinza, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, mede 50, quase que eu falo a resposta aqui, né? Pi centímetros quadrados. Vamos lá. Primeiro vamos lembrar aqui como que a gente faz para achar a área do setor circular. Vamos lá. Então eu vou ter área do setor circular. Área do setor circular. A gente pode resolver o seguinte, ó. 360 graus está para a área total, né? Que a gente sabe que a área da circunferência é igual a πr ao quadrado, né? E um ângulo alfa vai ser, em graus, né? Vai ser igual à área do setor que a gente quiser, né? Multiplicando isso aqui cruzado, a gente vai encontrar que a área do setor vai ser igual a alfa, né? πr ao quadrado, dividido por 360 graus. Tá bom? Então, agora a gente vai calcular a área de um setor circular, tá? Só que a gente vai calcular, a gente vai dividir aqui, ó, primeiro, o raio 1
né, que é igual a 10 centímetros. E o raio 2, que é igual a 8 centímetros. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular. Vou pegar aqui um exemplo. A gente vai calcular aqui, ó, a área desse setor aqui maior, que tem o raio de 10 centímetros, e vai calcular a área desse setor aqui menor, né? Para a gente calcular essa arinha aqui, tá bom? Que tem 8 centímetros, vai diminuir uma pela outra e a gente vai encontrar o quê? Essa área aqui. Como a gente sabe que são 3, então vai ser 1, 2, 3. Então a gente encontra esse setorzinho aqui e multiplica por 3. Vamos fazer aqui calculando o setor 1, do raio 1. Vou escrever aqui. Calculando o setor de raio 10 centímetros. Então eu vou ter aqui, ó, a área do setor. Vou botar 1 aqui, né? Quanto que o grau é quanto? 60, né? Π 10 ao quadrado, que é o raio, dividido por 360. Isso me dá o quê? 100, 60 π vezes 100, dividido por 360. Eu posso cortar aqui com esse aqui com esse aqui. Eu vou ter 1 aqui, vou ter 6. Então eu fiquei com a área do setor 1, eu vou ter 100 π dividido por 6. Então a gente calculou o que? Essa área aqui maior. Agora a gente vai calcular a área do setor 2, que na verdade a área do setor 2 já é esse aqui, que é o raio de 8 centímetros. Então basta a gente encontrar essa aqui e multiplicar por 3, que a gente vai ter aqui 1, 2, 3, né? Então vamos lá. Eu vou passar para cá agora. Área do setor de raio 2, né? Então vai ser 60 graus também, né? O raio é quanto? O raio é 8, então 8 vezes 8, 64, dividido por 360 graus. Eu corto aqui, corto aqui, corto aqui, que dá 1, aqui dá 6, e eu tenho que 64π dividido por 6. Tá bom? Então, aqui, ó, eu posso calcular essa aqui, ó, é essa área aqui. Vou rabiscar tudo aqui, mas é para você entender. Aqui, ó. É essa área aqui, ó, aqui. Só que eu tenho 3, então vou multiplicar por 3. Então tenho 3 vezes 64π dividido por 6. Então eu corto aqui 3 e o 2, corto aqui com esse aqui, 32 π. Então desses setores aqui eu tenho 32π. Só que agora eu quero calcular essa área aqui, né? Então essa área vai ser o quê? Esse setor aqui maior menos esse setor menorzinho aqui. Então eu vou ter aqui, ó, aqui. Vou chamar aqui de seg, como se fosse segmento, isso aqui. Seg. Tá? Vai ser o quê? 100π dividido por 6 menos 64π dividido por 6. Isso aqui eu vou ter igual ao quê? 36π, né? 100 menos dividido por 6. Tá bom? Então, minha área do segmento é igual a quanto? É igual a 36 dividido por 6, 6π. Então, isso aqui, ó,
É exatamente isso aqui. Só que eu tenho 3, ó. Eu tenho 3. Eu tenho 1, 2, 3. Então, eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 6π, eu tenho igual a 18π. Então, eu tenho 3 desse aqui, que é isso aqui, e tenho 3 desse aqui, que é esse aqui. Agora, para eu saber o total, é só somar. 32π mais 18π vai ser igual a 50π, toda a área asfaltada, tá bom? Então, 50π centímetros quadrados. Essa questão aqui é interessante, que você vai ter que ter um pouquinho de imaginação para poder resolvê-la, né? A questão 57 fala o seguinte: a revolução de um triângulo equilátero de 6 centímetros de lado em torno de um de seus lados gera um sólido de volume igual a... Então você tem que imaginar aí o triângulo equilátero. Eu vou pegar uma coisa aqui que o triângulo equilátero faria, mais ou menos o seguinte. Vou ter um triângulo equilátero, né? Aqui, vou desenhar primeiro aqui. Um triângulo equilátero de 6 centímetros de raio. E ele, vamos supor que ele vai girar. Então tem um eixo aqui e ele vai girar assim, ó, 360 graus. Ele vai girar 360 graus. E ele vai formar um sólido. Imagina ele girando aqui, ele vai formar um sólido. Ele vai formar um sólido que ele vai ser isso aqui, ó. Divisão. Fazendo aqui ele numa visão. Aqui não ficou muito bem um triângulo equilátero, mas ele vai girar aqui. E ele vai formar como se fosse dois cones. Tá? Aqui, ó. Ele vai ser como se fosse dois cones. Mais ou menos isso aqui, ó. Vou fazer só a parte de cima. Aqui. 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 E aqui. Então, são dois cones. Isso aqui é a parte de cima, a gente vendo isso aqui assim, ó. Dois cones. Então, essa circunferência aqui embaixo, ela vai ser, vai ter um raio, né, aqui, que vai ser igual a essa altura aqui, ó. Essa altura do triângulo equilátero. Então, para a gente calcular essa altura, a gente sabe que aqui é L, o L é 6 e aqui é 3, né? Porque no triângulo equilátero a altura é a mediana, é a mediatriz, é tudo, né? Então a gente vai calcular aqui, através do teorema de Pitágoras, o H. Então eu tenho aqui 6 ao quadrado, né, que é a minha hipotenusa, né, que vai ser igual aos catetos aqui, H ao quadrado mais 3 ao quadrado, tá? Então, girando isso aqui, você teve dois cones, tá? Como se fossem dois cones grudados um no outro, tá bom? Então, aqui vai dar 36, H ao quadrado mais 9. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 27. Certo? Então, eu encontrei aqui a minha altura. A minha altura é igual a raiz quadrada de 27, que vai ser o quê? O meu raio. O meu raio desse cone aqui que eu achei quando eu fiz isso aqui girar. Tá bom? Então, esse raio aqui, ele é igual a raiz de 27. Vamos lembrar aqui, para a gente calcular o volume do cone. O volume do cone, vou desenhar um conezinho, vou tentar desenhar um conezinho aqui. Ele é igual a πr ao quadrado, né, vezes a altura, dividido por 3. Né? Agora ficou fácil. A gente vai calcular o volume desse aqui, no caso a gente tem 2 aqui, ó, e isso aqui, ó,
é isso aqui, tá bom? A gente tem dois... Aqui tá meio um balãozinho, lembrando que o triângulo é equilátero. A gente vai calcular 1 e depois multiplica por 2 porque são para dar o total, né? Então a gente vai ter aqui, ó, o volume do cone vai ser igual π, né? Raiz quadrada de 27 ao quadrado. Só que agora tem um detalhe. A altura, lembra que, ó, girou aqui, né? E aqui eu tô te mostrando. Então, a minha altura aqui, ó, a minha altura aqui, na verdade é isso aqui, ó. É o 3. Então, a minha altura é 3. Então, eu tenho que ir vezes 3 dividido por 3. Então, eu tenho que, vou cortar aqui, corto aqui, certo? Raiz quadrada de 27 ao quadrado é o quê? O volume do cone é igual a 27 π centímetros cúbicos. Só que tem um detalhe, eu calculei só essa parte aqui, agora eu preciso da outra, então é só multiplicar por 2, que lógico, as duas são iguais, o triângulo é equilátero, né? Então eu tenho que o volume total ser igual a 2 vezes 27 π centímetros cúbicos. Isso aqui vai dar igual ao quê? 54 centímetros cúbicos. Vamos iniciar a resolução da questão 58, que fala o seguinte: o ponto, ponto P, né, 184, aí ele pergunta se o ponto é interno ou externo à circunferência, essa circunferência aqui, né, e se é interno ou externo à circunferência da equação tal. Eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos o que ele está perguntando, já com a resposta, né? Então a gente tem aqui a equação, a circunferência da equação 1 e a circunferência da equação 2. E aqui a gente tem o ponto. Então a gente já vê que o ponto é interno às duas circunferências, né? É exatamente isso que ele está perguntando. E como que a gente calcula isso? Isso que a gente vai ver agora, tá? Você vê que você tem o centro aqui de uma circunferência e o centro da outra é mais ou menos aqui 3, 5, aqui. Então, a gente vai calcular o seguinte, a gente vai calcular essa distância aqui do ponto ao centro de uma circunferência, né? E aí é o seguinte, se essa distância for menor do que o raio, obviamente, ela vai estar dentro. Se ela for maior que o raio, ela vai estar fora, o ponto vai estar fora. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso de uma forma interessante. Primeiro, vamos pegar aqui a equação 1, né? Chamei essa aqui de equação 1 e essa aqui de equação 2. Pegar a equação 1 e a gente vai tirar o quê? O centro e o raio. Então, qual é o centro daquela circunferência lá? O centro vai ser o quê? O centro é menos 1 e 5. E qual é o raio? O raio é a raiz quadrada de 9. Então, o raio, né, vai ser 3. 3. E agora, como é que a gente vai fazer? A gente vai calcular a distância, né? A distância do ponto C ao P, ao ponto P. Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer isso assim, ó. Pega o centro, CX, né? Perdão, pega o ponto, né? PX, menos CX ao quadrado mais o ponto PY, né, menos CY ao quadrado. Calcular isso aqui. Se isso aqui for maior que
que 3, ele está fora. Se for menor que 3, ele está dentro. Como a gente já viu lá, ele tem que dar menor que 3. Então vamos substituir agora. Quem é PX? PX é 1. Quem é PY? Quem é CX? É menos 1. Então menos com menos vai dar mais 1. Né? Ao quadrado. Mas quem é PY? 4. Quem é CY? É 5 ao quadrado. Então, DCP vai ser igual a 1 mais 1, 2. 2 ao quadrado, 4. Mais 4 menos 1, 4 menos 5 menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. Então, eu tenho que DCP é igual a raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 é menor do que 3, que é o raio. Então, a gente conclui que está no interior. Então, aqui, interior da circunferência. Agora, a gente vai calcular a da outra, da equação 2. Da equação 2, a gente tem que o centro vai ser 3, né? E 5. E o raio vai ser igual a 4. Fazendo o que a gente fez aqui, a gente vai ter D, né? Vai ser, de novo, DCP, né? DCP, só que eu vou botar aqui 1, para a gente diferenciar, e aqui 2, centro 2, que vai ser igual ao quê? Vai ser igual, agora fazendo direto já, né? PX, né? Quem é PX? É 1, menos CX, vou botar 2 aqui, né? CX vai ser o quê? 3 ao quadrado, mais 4 menos 5 ao quadrado. O DC2P vai ser igual a raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, 4, né? Mais 4 menos 5, 1. 1 ao quadrado, 1. Então, eu tenho que o DC2P, né? A distância entre o centro 2 e o ponto P é igual também a raiz de 5. Raiz de 5, ela é menor do que 4. Então, também ela está no interior a circunferência. É interior que ele coloca aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, me dá um minutinho. Só para questão... no interior a circunferência. Tá bom? Que é a letra D. Resolver a questão 59, né? A questão 59, ela quer saber... Deixa eu dar uma olhadinha aqui na prova. 59, ela quer dizer se as retas são coincidentes, paralelas e perpendiculares. Né? Então, vamos pegar dois detalhes aqui. Condição de paralelismo. Então, condição de paralelismo. Os coeficientes angulares, aqui ó, coeficientes angulares
são iguais. E condição de perpendicularismo, né? Vamos dizer assim, perpendiculares. Vou botar aqui perpendiculares para economizar. Perpendiculares. As retas são perpendiculares quando o produto dos coeficientes angulares é igual a menos 1. Então, tenho produto dos coeficientes angulares é igual a menos 1. Então, agora vamos passar aqui, vamos fazer vamos reescrever cada equação aqui para a gente encontrar o coeficiente angular. Então, vamos pegar aqui a equação R. Então, eu vou passar o 2y, o 3y para um lado, então já vou começar passando ele para um lado, né? Mantenho o 2x mais 9 do outro. Isso aqui a gente tem que y é igual a 2 terços de x, 9 dividido por 3 dá 3. Então, o meu coeficiente angular da reta R é 2 terços. Agora eu vou passar para a reta S. Então, vamos botar aqui, ó, já passando o 12y para lá, né? E aí, fazendo aquelas multiplicações todas, a gente tem que fazer isso aqui bem rápido, hein? Para economizar tempo, né? 8 mais 7. Fazendo isso aqui, eu vou encontrar que y é igual a 2 terços de x mais 7 dozeavos. Faz isso aí com calma em casa e a gente encontrou que o coeficiente angular da reta S é também 2 terços, né? E vamos descer mais um pouquinho aqui, fazer do t. Então, do t, já simplificando mais ainda, a gente fazendo, eu vou encontrar que, né, é menos 3, 2x mais 1/2, tá? Faz aí com calma. Aqui a gente precisa ganhar um pouquinho de tempo, senão o vídeo fica muito longo. Então, eu tenho os 3 coeficientes angulares. Então, condição de paralelismo são iguais. Então, a gente já sabe que a reta S, a reta R é paralela... Deixa eu reescrever aqui. Vou botar até com outra cor. A reta S é paralela... A reta R é paralela à reta S. Por que aqui, ó? Os coeficientes angulares são iguais. Ó, condição de paralelismo, coeficientes angulares iguais. Obviamente, se a gente multiplicar, se elas são paralelas, obviamente não são perpendiculares. Então, vamos ver aqui, ó. Se a gente multiplicar agora o coeficiente angular da reta R com a reta S, vamos multiplicar? Vai dar, vou botar aqui, ó, o coeficiente angular MR vezes MT. Então, é 2 terços vezes menos 3 meios. Opa, eu corto aqui, corto aqui, corto aqui, corto aqui. Fiquei com menos 1. Então, a reta R é perpendicular à reta T. E, obviamente, ali, ó, a reta S também é perpendicular à reta T. Porque 2 terços, né, vezes menos 3 meios vai ser igual a menos 1. Então, a reta S é perpendicular à reta T. Então, a gente tem todas as possibilidades. Então, agora vamos ver lá qual a resposta. Reta R e T são paralelas? Não, R e T são perpendiculares. A reta RS são coincidentes? RS não, elas são o quê? Elas são paralelas. A reta ST são perpendiculares? ST são perpendiculares. E a reta RS
São paralelas? São perpendiculares? Não, elas são paralelas. Então a resposta certa é a letra C. Letra C. Porque as retas S e T são perpendiculares. Tá bom? Acho que ficou claro aí essa. Vamos agora para a questão 60. Ela se trata ali de números complexos e vamos lembrar aqui da forma trigonométrica do número complexo. Eita, fiz um Z maluco aqui. Z, né, igual. Aí depende de cada lugar, você vai ver uma letra aí, né, cosseno de θ, né, mais I seno θ. Esse aqui é o que você precisava lembrar para resolver essa questão. Só para a gente lembrar como que funciona isso, a gente vai ter, né, um gráficozinho aqui. Aqui é um módulo, né, que é exatamente aqui, o que ele... Aqui é o ângulo, né? Exatamente isso, que é um módulo, esse ρ aqui, no caso, é o módulo 6. Então, a gente já tem o 6, a gente precisa só identificar que ângulo é esse aqui, para resolver a questão. Como é que a gente identifica? Vou botar aqui θ é igual a 5 vezes π dividido por 6. Né? O θ, então, é quem? É 5 vezes π, a gente sabe que é 180, e dividido por 6. Né? Θ, então, vai ser 180 dividido por 6 vai ser 30. Né? 5 vezes 3, 15, 150 graus. Então, o ângulo é 150 graus. Né? 150 graus, 150 graus. Vamos ver aqui no círculo trigonométrico. Se a gente não decorou, a gente vai saber identificar. A gente consegue rapidinho. Aqui a gente sabe que é o seno, né? Aqui é o cosseno, né? Aqui a gente sabe que é 1, aqui é 1. Então vamos lá, 150 graus. 150 graus, isso tudo aqui tem 180. Então 150 vai ser mais ou menos aqui. Vai ser mais ou menos esse ângulo todo aqui, né? 150 graus. Então, se eu tenho 150 até aqui, para cá vai ser quanto? Vai ser 30 graus. Então, a gente sabe que o seno e o cosseno de 150 é... Aqui, ó. Vamos fazer aqui. Veja aqui, o cosseno de 150, então, ele é negativo, né? E a gente lembra que o cosseno de 30, que vai ser igual ao de 30, né? Tá vendo aqui? Vai ser igual ao de 30, ele é igual a menos raiz de 3 dividido por 2. Já o seno de 30, a gente sabe que é meio, então, e o seno de 150 também é meio. Então, a gente sabe que os valores são... O ângulo, a gente pode colocar o ângulo como 30 graus, né? Ou melhor, vamos fazer como 150, até para a gente não errar aqui a questão do sinal. Então, a gente vai ter, né, Z igual a 6, né, cosseno de 150 graus, né, mais I seno de 150 graus. Né? Então, a gente vai ter 6 cosseno de 150 graus. A gente viu aqui, ó, que é menos raiz de 3 sobre 2. Então, menos raiz de 3 sobre 2. Né? Mais I, seno de 150 graus, a gente viu que é meio. Então, vamos ter aqui meio. Então, o Z vai ser igual. Vamos explicar aqui, ó, né? 6 vezes raiz de 3 vai ser 6 raiz de 3. Dividido por 2 vai ser menos, né? Menos raiz de 3. Né? No caso aqui, mais agora. 6 vezes meio vai ser 3, então 3i.
aqui a gente chega no final da resolução dessa questão. Agora a gente vai resolver essa questão de ângulos, né? Questão 61, que fala o seguinte: seja os arcos 480 graus e menos 4π dividido por 3 radianos. No círculo trigonométrico, esses arcos são tais que ambos estão no... Então a gente vai ter que identificar o quadrante, né? E ver se eles são côngruos. Só para lembrar aqui, o que são os ângulos côngruos? A definição de dois arcos são côngruos quando possuem a mesma origem e a mesma extremidade. Então eles têm que começar no mesmo ponto e terminar no mesmo ponto. Tá bom? Então vamos fazer aqui o círculo trigonométrico. Quem não lembra aí como que é o círculo trigonométrico? O círculo trigonométrico é simplesmente isso aqui. E a gente tem aqui basicamente o cosseno e o seno, que nesse caso a gente não vai usar, né? Então, vamos ver aqui primeiro. Então, esse círculo todo aqui, ó, aqui até aqui é 90 graus, 180, 260, 360. Então, ele fala ali que o arco tem 480 graus. Então, ele é maior que 360, porém ele é menor do que 720. Isso significa o quê? Que ele dá uma volta completa e anda mais um passinho. Vamos ver aqui. Então, a gente sabe que uma volta completa é igual a 360. Né? Então, vamos tirar aqui para ver quanto que sobra. 0, 8 menos 6 vai dar 2, 4 menos 3 vai dar 1. Então, ele andou 120 graus. Vamos encontrar aqui onde que fica o 120 graus. 120 graus, até aqui tem 90 e aqui tem 180. Né? Então, vou até botar aqui 90 e 180 graus. Vamos botar aqui, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Tá? Vamos ver aqui, o ângulo, nesse caso aqui, ó, vamos botar aqui só para a gente fazer um arcozinho bonitinho, já que eu não sou muito bom nisso, né? Então, veja só, daqui ele começa aqui o ângulo, tal, bate aqui 90 e anda mais 30 graus para chegar a 120. Então, vamos imaginar que seja mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Então, esse ângulo todo aqui, que a gente viu mais ou menos aqui, né, é igual a 120 graus. Então, ele fez isso aqui, ó. Ele rodou 360, aqui, ó. Fez uma volta completa, 360, e depois, estou fazendo aqui, ó, andou mais 120 graus. Então, a gente tem aqui, ó, 120 graus, certo? E aqui a gente tem quanto? 60 graus. 60 graus. Agora vamos ver o outro ângulo lá. Vamos passar para graus, né? Ele está em radiano. Vamos ver aqui. 4 menos 4π dividido por 3, né? Então, menos 4π dividido por 3. Eu vou ter o quê? Eu vou ter menos 4π, a gente sabe que é igual ao quê? 180 dividido por 3. Então, eu divido aqui, ó, 180 dividido por 3, vai dar 6. Né? Então, eu tenho um total de 240 graus. 240 graus. Correto? Então, onde que fica 240 graus? Lembrando que ele é negativo, então ele anda para cá, ó. Então, ó, o ângulo vai... Esse ângulo aqui, ó, vou botar em outra linha aqui, né? Ele vai começar aqui, andou, ó, 90, menos 90, menos 180. Agora ele vai ter que andar mais quanto para chegar a 240, a menos 240, ele vai ter que andar mais 60, né? De 180 para 240 chega aqui. Então, esse meu segundo ângulo também, né? Aqui, ó, tem 60 graus para cá e 120 graus para cá. E eles terminam em qual quadrante? No segundo quadrante, né? Aqui, ó.
Então, eles estão os dois no segundo quadrante. Veja que o 480 começou aqui, né? Rodou e terminou aqui. O outro, 4π3, que é 240 graus, ele começou aqui, ó, no mesmo ponto, tá? Como se fosse o mesmo ponto, e terminou aqui também no mesmo ponto. Então, eles são côngruos. E qual é o único aqui que termina no segundo quadrante? É a letra B. Vamos resolver a questão 62. Ela fala o seguinte: o gráfico mostra o consumo médio de gasolina em quilômetros por litro. Então aqui está, ó, a abscissa, né? Mostra ali o quilômetro por litro. Por dois veículos de uma revendedora de automóveis com base no gráfico, é correto afirmar que a quantidade de veículos da revendedora que percorrem 10 km ou mais com 1 litro de gasolina corresponde a quantos por cento, né? De veículos da loja. Então, considere em classe de intervalo, então aqui a gente tem as classes de intervalo, fechado no limite inferior, fechado no limite interior e aberto no limite superior. O que é isso aqui? É justamente essa pegadinha aqui do 10. Ó. Por quê? Ó? Ela é fechada aqui. Então, essa quantidade aqui, ela entra no 10. Então, a gente lembra lá, ó, vai entrar no 10. Porém, ele entra no 8, né? A 10 aqui, ó, entra nos carros que consomem 8 km por litro. Só que esses 10 veículos, eles não vão entrar no que consome 10 km por litro, tá bom? Ele só entra no que consome 8. Então, é exatamente isso aqui e a gente só tem essa aqui que tem essa condição, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o universo de carros da revendedora, que são todos os carros que a revendedora tem. Então, a gente tem aqui, ó, 12 mais 8, 20, 30, 44, 50. Então, a gente tem um total de 50 carros, 50 veículos. Né? E quantos carros tem um consumo de mais de 10 km por litro? A gente tem, nesse caso aqui, ó, o carro 8, né? Aqui, ó, ele está aqui, né? Entre o 14 e o 16. Então, o 8, o 12 e o 34. E o 14, né? O 10 não tá, porque exatamente ele é aberto aqui, então ele não entra nesse... Na verdade, é a pegadinha da questão, tá bom? Então, a quantidade de carro que passa, então vai ser 20, 34 carros, né, consomem mais que 10 quilômetros, é igual ou mais, tá, por litro, tá? Então, como que a gente vai saber isso aqui? É só dividir 34 por 50 que a gente vai encontrar a porcentagem, né, de veículos que tem que, no caso, esse aqui dá 0,68, passando para a porcentagem 68%. Deixa eu só confirmar aqui a resposta da letra C, 68% é a quantidade de veículos que consomem 10 km ou mais com 1 litro de gasolina. A gente agora vai resolver a questão 63. Razão entre o perímetro do quadrado circunscrito. Eu já fiz o desenho aqui para facilitar, né? Circunscrito em uma circunferência de raio 2 centímetros e o perímetro do quadrado descrito. Então a gente vai querer a razão entre o quadradão, né? Entre o perímetro do quadradão e do quadradinho. Então, a gente já mata logo aqui do quadradão. Vamos chamar aqui o quadrado maior, o circunscrito, o lado dele de L. Então, se eu tenho aqui a minha circunferência, né? O raio da minha circunferência, né? Vale 2 centímetros, né? Então, o lado do quadrado maior vai ser 4
4 centímetros. E o perímetro vai ser o quê? Vou botar um pesão aqui. Perímetro vai ser 4, né? 4 lados, né? Mais 4, mais 4, mais 4. 4, 4, 8, 12, 16. Então, eu já sei que o perímetro do quadradão é 16. 16 centímetros. Tá bom? Agora a gente vai... O quê? A gente percebe que o diâmetro da circunferência, aqui se eu prolongar, vai ser o quê? A diagonal do quadrado escrito. E a gente sabe que aqui é ladinho, vamos chamar esse lado de lado menor, né? De L minúsculo, né? E aqui é 90, então a gente tem um Pitágoras aqui, correto? Então a diagonal ao quadrado vai ser igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Isso aqui a gente está fazendo para achar a diagonal. O lado, né? Então diagonal vai ser igual ao quê? A raiz quadrada de 2L ao quadrado, 2L ao quadrado. Então, tenho que diagonal vai ser igual a L raiz de 2. Então, a gente descobriu aqui a fórmula, né, para encontrar o lado do quadrado escrito numa circunferência, né? Só saber o raio, multiplica por 2, que vai ser a diagonal, e aí faz esse Pitágoras. A diagonal, a gente sabe que vale 4. Né? Então, tenho 4. Né? Ele 4 L raiz de 2, certo? Minha diagonal é 4. Então, para eu achar, eu vou ter o quê? L 4 raiz de 2, né? Dividido por 2. Então, eu vou ter o meu lado, né, igual a 2 raiz de 2. Opa, mas eu tenho 4 ladinhos aqui para achar o meu perímetro. Então, vou chamar o Pzinho aqui, né? O perímetro do quadrado menor, P minúsculo. Então, 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. Ah, você pode multiplicar. Claro que eu posso multiplicar por 4. Estou fazendo aqui para complicar. Então, eu vou ter o quê? 8 raiz de 2. Certo? O perímetro. Então, ele quer, ó, a razão entre o perímetro do quadrado circunscrito, então do quadrado maior, pelo quadrado inscrito. Então, eu vou ter o quê? Qual foi lá? Eu tenho que fazer de outra cor aqui. Vou fazer aqui embaixo, né? Então, eu tenho a razão, né, de P sobre Pzinho. Então, eu vou ter aqui o P. O P vale 16. E o Pzinho vale 8 raiz de 2. Então, eu tenho que 2 raiz de 2. Opa! 2 raiz de 2 dá quanto? Vamos racionalizar aqui. Eu vou ter 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, eu tenho isso aqui, que é raiz de 2. Bom, aqui vai dar 2, né? Eu vou cortar esse com esse aqui, né? Dá 2 vai dar raiz de 2, que é... Eu sempre esqueço de ver aqui qual é a resposta, né? É 63 letra D. 63 letra D. Raiz de 2. Questão 64 é a questão de PG. A gente vai resolver essa questão agora de PG. Lembrando lá para saber o termo central, seja a PG, né? 2436. A razão. Vamos contar logo a razão. A razão dela. Então ela quer encontrar, eu estou falando aqui, cada hora falando uma coisa, vamos nos organizar. Seja a PG 243654, ao somar, né, o termo quinto e o sexto, termos dessa PG tem-se. Então vamos encontrar primeiro a razão aqui, né, que vai ser 36 dividido por 24, que é igual a 1,5. Para a gente relembrar da fórmula para a gente encontrar o termo da PG, ela é qual? É a n, né? Esse n aqui é do termo que a gente quer encontrar, a1, que é o primeiro termo, vezes a razão, né? N
menos 1. Então vamos fazer aqui agora o termo, ele quer o quinto, então vamos fazer o quinto. Eu vou ter que A1 é igual a 24 vezes Q, que vale 1,5, N menos 1. Então eu vou ter, é o quinto, né? 5 menos 1. Então eu tenho que o meu A5, ele vai ser igual a 24 vezes 1,5 elevado a 4. Agora eu vou fazer o meu termo A6, que vai ser também A1 é igual a 24. O quociente é o mesmo, 1,5, só que vai ser 6 menos 1. Então teremos o quê? A6 igual a 24 vezes 1,5 elevado a 5. Né? Então agora vamos somar aqui. Ele quer somar o quinto termo com o sexto termo. Então vai ser 24 vezes, né, 1,5 elevado a 4 mais, né, 24 vezes 1,5 elevado a 5. A gente pode fatorar isso aqui e a gente vai encontrar o quê? 24, né, vezes 1,4, 1,5, né, elevado a 4 vezes 1 mais 1,5. Então, a gente chega aqui que 24 vezes 1,5 elevado a 4 vezes 1 mais 2,5, 2,5. Fazendo a conta aqui, 2,5 vezes 24 vai dar 60, então tem que 60 é igual, é 60 vezes 1,5 elevado a 4. Vamos melhorar isso aqui agora. A gente tem 60, e vou fazer uma maluquice aqui agora. Eu tenho 1,5, eu posso dizer que é 15 dividido por 10 elevado a 4. Né? Então eu tenho aqui que 60 vezes, como eu tenho um pouquinho o número, eu vou fazer assim para ficar um pouquinho mais fácil de entender, né? É óbvio que se tivesse uma quantidade maior, a gente faria diferente. Dividido por, no caso, 10 mil. Certo? Eu levei aqui e tal. Então vamos fazer uma brincadeira aqui agora, né? Vou dividir aqui por 5 e aqui por 5. Então eu vou ter 3 aqui. 10 mil dividido por 5, eu tenho 2 mil. Vou dividir aqui por 5, vai dar 3, e aqui por 5. 2 mil dividido por 5, eu vou ter 400. Né? Vou dividir aqui por 5, e aqui por 5 eu tenho 3, aqui por 5 eu tenho 80. Né? E agora eu vou dividir aqui por 5, eu vou ter 16, e vou dividir aqui por 5, eu vou ter 3. Então eu tenho exatamente isso aqui agora. 60, ó, 1, 2, 3, 4, né? Vezes 3 a quarta, dividido por 16. Ainda dá para simplificar mais, né? Fatorar mais. Eu tenho que 3 a quarta é igual a 81, né? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Então eu tenho 60 vezes 81. Eu posso dividir, eu posso simplificar aqui agora. 16 por 4 dá 4. Por 4 aqui vai dar 15. Então eu vou ter 15 vezes 81. 15 vezes 81, se você fizer a multiplicação aí, você vai encontrar o quê? 12.215, né? Dividido por 4. Vamos ver qual é a resposta ali da letra 64. É a letra C. 12,15 dividido por 64. Por 4. 64 é a questão. Agora a gente vai pegar essa questão 65, que a gente vai precisar da fórmula de combinações, o número de combinações, né? Que é simplificando a expressão y cn4 cn menos 1, 3, encontra-se y. É uma questão bem tranquila, se você lembrar da fórmula, você consegue resolver. E a fórmula é essa aqui, ó, cn
Quando eu boto a mão aqui na esquerda, ela fica muito debaixo da câmera e eu tenho que ficar tirando a mão toda hora. Tá bom? R, né? Que eu vou ter. Essa é a fórmula, tá? Escrevendo aqui pra gente lembrar, né? A gente vai ter o quê? N fatorial, R fatorial, N menos R fatorial. Pô, amigo, agora é só substituir isso aqui. Só substituir. Vamos substituir, então. Vou pegar aqui mais para a direita para ficar melhor, né? Parte de cima lá. Então tem o N. O meu primeiro aqui, ó, N, eu vou ter então N fatorial dividido R. Meu R aqui é quanto? É 4. Então eu vou ter 4, né? Fatorial dividido por N menos 4 fatorial. Aqui embaixo, divisão, né? Eu vou ter N menos 1, né? Fatorial dividido por R, meu R agora é 3, né? Então eu vou ter 3 fatorial dividido por N menos 1 menos 3 fatorial. Divisão de fração. Repete a primeira, N fatorial, né? 4 fatorial, N menos 4 fatorial. Opa, botei igual aqui. Multiplica pelo inverso da segunda, né? O inverso da segunda é 3 fatorial, N menos 4, né? Menos 1 menos 3 fatorial, dividido por N menos 1 fatorial. Aqui a gente já pode fazer uma simplificação. Pode cortar esse aqui com esse aqui. E o que a gente pode fazer aqui? Mais um detalhe, né? 4, eu vou reescrever aqui essa aqui, né? N fatorial. Só que N fatorial eu posso fazer isso aqui, ó. N vezes N menos 1 fatorial. O próximo seria N menos 2, né? Tal. E aqui embaixo eu faço a mesma coisa, ó, 4 vezes 3 fatorial, né? Lá eu vou ter 3 fatorial, já nessa fração aqui, dividido por N menos 1 fatorial. Então agora novamente eu posso cortar esse 3 com esse 3 fatorial e esse N menos 1 fatorial dividido pelo N menos 1 fatorial. Então minha resposta é o quê? N dividido por 4. Qual é a letra? Estou começando a fazer em todas agora. Antes eu não fazia nenhuma. É a questão 65, né? 65, letra D. Letra 5, letra D, que é igual a isso aí que a gente achou. N sobre 4. Vamos resolver a questão 66, que ela fala o seguinte: seja uma função de A em B tal que A é esse conjunto aí, 0, 1, 2, 3, 4, e o B são os reais, né? A alternativa que representa todos os pontos de um possível gráfico de F é. Então, eu fiz daquela maneira básica aí que a gente aprendeu, que está no... Então, o livro que eu sugiro para a gente estudar aí para a prova da especialista de matemática é o Fundamentos da Matemática, né? Aquela coleção que hoje em dia vai de 1 a 11, mas ali seria o ideal de 1 a 10, né? Tirando, acho que o 7, que o 7 é limite derivada integral. Tá bom? Então, a gente vai ter que, no primeiro caso ali, a gente teria o que, ó? 0, né? E 0, 1, 2, 3, 4. Então, ele pegaria só o 0 daqui, né? Então, A, B. E aqui, ó, a gente teria isso. Então, isso aqui a gente já sabe que não é função, né? Um elemento com vários outros elementos ali. Então,
não é função. Tá? Quando a gente passa ali para essa letra A, quando a gente passa para a letra B, né, que a gente pega aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, e aqui é 0. Então a gente tem A, B. Aqui já é diferente, ó. Então isso aqui é função, né? E ela também tá aqui, ó, todos os elementos de A representados, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, e o zero que pertence aos reais e que se repete. Então, de todos esses aí, a melhor representação, essa aqui, por exemplo, não vai ter todos os elementos de A, né? Tem só, né? E essa aqui tem o elemento que não pertence a A, né? Então, a melhor representação é a letra B. Vamos resolver essa questão 67. Né? Um cilindro reto de 5 centímetros de base, de 5 centímetros da base e da... Então ele tem 5 centímetros aqui, né? Raio da base. Né? Esse aqui que vai ser o mesmo daqui, né? Então tem 5 centímetros de raio, né? E de 10 centímetros de altura. Então ele tem 10 centímetros aqui, né? De altura. 10 centímetros de altura de toda a superfície. Tá. Vou ler de novo aqui. Um cilindro circular reto de 5 centímetros de raio da base, né? Mas vai ser igual, tanto da base quanto do superior, quanto da base inferior quanto da superior. E de 10 centímetros de altura, terá toda a sua superfície revestida por essas fitas aqui, né? Como mostra a figura, considerando π igual a 3,14 e que não haverá sobreposição de fita, será necessária uma quantidade mínima de... Lembra aqui que está em metros, tá? Então, primeiro, a gente vai calcular aqui a circunferência, né, desse cilindro, né? Então, a gente sabe aqui, ó, que a circunferência é igual a 2 πr, né? Estou botando S aqui, mas a gente bota C. 2. Quanto que é o raio? 5 vezes π, 3,14. Então vai ser o quê? A gente vai ter ela como 10, 31,4 centímetros. Então a gente tem 31,4 centímetros. Então uma rodinha dessa aqui, né, em volta da 31,4. Agora a gente tem esse aqui que são 10 centímetros de altura. Se a gente dividir por 0,5, a gente vai ter a quantidade, né, de fitas aqui. Por exemplo, tem 1, 2, 3, 4. A gente vai saber a quantidade de fitas que a gente vai ter que colocar aqui. Sendo essas fitas de quantos centímetros? 31,4. Então eu tenho aqui dividir por 10, ó, que é a altura, 10 centímetros, dividido por 0,5. Eu tenho que isso aqui é igual a 20, então eu vou ter 20. 20, então eu tenho 20 de 31,4. Então, para eu saber o total, eu vou ter que fazer o quê? 20 vezes 31,4. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 8, 2, 6. O quê? Centímetros. Só que ele pede lá o quê? Em metros. Passando para metro, isso aqui vai ser igual ao quê? Quem passa para metro, multiplica por menos 2, por 10 a menos 2, que vai ser igual ao quê? 6,28. No caso, de centímetro para metro, você multiplica por 10, por 10 a menos 2. Então a resposta aqui é o quê? 6,28 metros. Tá bom? Vamos ver ali qual é a letra. Um minutinho só que estava fechado aqui. Vou procurar aqui rapidinho. Estou pegando aqui o costume de falar qual é a letra. Então 67 é a letra
B, né? Que vai ser 6,28, né? 6,28 o quê? Metros. Vamos ver a questão 68. Olha, eu fico tentando não ficar enrolando muito, entrar logo direto na questão, pra gente resolver logo, tá? E os vídeos ficarem curtos. Então, por isso que eu já falo logo a questão e leio ela. Seja o triângulo ABC retângulo em A, tal que B, 60 graus, se o perímetro do triângulo é tal. Isso aqui é uma questão um pouco tranquila. Bom, então aqui... Eita, torceu tudo aqui. Fazer o triângulo aqui, né? Aí tá o triângulo, ele fala que é retângulo em A, então já vou colocar aqui, ó, A, B, C, né? Eu vou colocar aqui, ó, A, B, C, e que a gente sabe que são 60 graus, né? Agora aqui é bem tranquilo essa questão, né? Tenho certeza que você aí já conseguiu resolver. Então aqui, ó, o perímetro dela vai ser o quê? A soma dos lados. A mais B mais C igual a 9 raiz de 3 mais 1. Tá? Então, o que eu posso fazer aqui agora? Eu posso tentar descobrir o seno. E ele quer saber o que? A hipotenusa, né? Eu quero saber o seno de 60 graus. O seno de 60 graus vai ser o quê? Né? 60 graus vai ser o quê? Cateto oposto, né? Dividido pela hipotenusa. Então, eu vou ter aqui cateto oposto, né? Dividido pela hipotenusa. Né? Qual é o seno de 60? Raiz de 3 dividido por 2 igual a B sobre A. Eu vou ter que B é igual a A raiz de 3 dividido por 2. Agora eu vou para o cosseno de 60, que vai ser igual a quê? Cosseno, né? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então eu vou ter C sobre A. Cosseno de 60, a gente sabe que é meio, né? Dividido igual a C A, né? Então, C vai ser igual a A dividido por 2. E agora é só você substituir o B aqui e o C aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui, se ainda não te falaram, você começou a estudar agora, para você saber que o seno e o cosseno, você faz esse macete aqui, ó. Seno de um ângulo, né? Cosseno do outro, e você escreve aqui, ó, 30, 45. Eu tenho certeza que você já sabe isso, mas por um acaso, né? Então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar aqui 1, 2, 3. Raiz de 1 é 1, raiz de 2 a gente não sabe, raiz de 3 é 3. E divide tudo por 2, né? E aqui você faz o contrário, né? 3, 2, 1. Raiz de 3 você não faz, raiz de 2, 2. E raiz de 1 é 1 dividido por 2. E a tangente, né, sendo sobre cosseno, aqui você já sabe que 45 dá 1. E aí você faz as outras duas aí para você descobrir o que é. Tá bom? Só caso se você não souber, ou nunca tivesse ouvido, para você não ficar precisando decorar, né? Esses aqui que são os senos e cossenos mais utilizados aí em todos os concursos. Agora vamos substituir ali. O A é o A, o B é A raiz de 3 dividido por 2, e o C, ele é o quê? A dividido por 2, que vai ser igual ao quê? 9 raiz de 3 mais 1. O que eu posso fazer aqui para facilitar a minha vida? Multiplicar tudo
por 2. Vamos multiplicar tudo por 2 para ver o que vai dar. Então, eu vou ter 2a mais a raiz de 3 mais a igual 18 raiz de 3 mais 1. Né? Agora vamos fazer aqui, ó. Eu vou ter o quê? 2a mais a, eu vou ter o quê? 3a mais a raiz de 3 dividido por igual a 18 raiz de 3 mais 1. Vou botar o a aqui em evidência. Eu vou ter 3 mais raiz de 3, né? Dividido não, estou falando dividido, igual a raiz de 3 mais 1. Passa para lá agora sim, dividindo, eu vou ter o que? 18, né? Raiz de 3 mais 1, dividido por 3 mais raiz de 3. O que eu faço aqui agora para racionalizar? Eu vou multiplicar, né? Tanto em cima como embaixo, como menos 3 menos raiz de 3, né? 3 menos raiz de 3. Então, eu vou ter agora, para finalizar, isso tem que ter cuidado só para não errar em conta, né? Então, eu vou ter que A vai ser igual a... Vai ser igual aqui, ó. Multiplicar esse vezes esse, né? Então, eu vou ter em cima 18, presta atenção aí, ó. 3 raiz de 3, né? Menos raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 9 ao quadrado, vai dar 3 ao quadrado, que vai dar vai dar 3, né? E agora eu vou ter aqui mais 3, né? Ó, esse vezes esse. Então, eu vou ter mais 3 menos raiz de 3. Menos raiz de 3. Dividido por... Aqui é positivo e negativo. Positivo e negativo, então eu vou ter 9 menos raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, né? Então, eu vou ter que A é igual a 18. Vou ter aqui, ó, 3 raiz de 3 menos raiz de 3. Vou ter o quê? 2 raiz de 3. Menos 3 mais 3, 0. E aqui eu vou ter o quê? 6. Então, eu tenho que A é igual. 18 dividido por 6 vai dar 3 vezes 2 raiz de 3, né? Então, 3 vezes 2, 6 raiz de 3. Então, a resposta da nossa hipotenusa é 6 raiz de 3. Tá bom? Vamos ver aqui qual é a letra. 68, 6 raiz de 3, letra D. Essa questão 69 eu fiz de um jeito aqui que, né, um pouco diferente. Então, a gente tem... ele dá essa situação aqui, dessa expressão, né? Menos t quadrado mais 2t mais 8. Então, eu peguei, ele dá esse intervalo de tempo de 0 a 4. O que eu fiz? Eu fiz uma substituição, né? Na verdade, para cada tempo. Então, tá aqui, H. Então, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, então vai ter 8. Então, o que a gente já conclui aqui? Que a nossa altura inicial é igual a 8. Então, é como se ele tivesse numa posição aqui, ó, que essa altura fosse
8 metros, tá? Aí vamos supor se fosse o quê? Uma bola, né? Então ele já lançou daqui. Então ela vai subir e depois vai começar a cair. Tá bom? É mais ou menos isso. Então eu tenho aqui o t igual a 1. O t igual a 1, eu vou ter 1 ao quadrado. Então vai ter menos 1 mais 2, né? Mais 8. Então eu vou ter aqui igual o quê? Vou ter igual a 9, né? Vai ter 8 mais 2, 10, menos 1, 9. Então vamos para o t igual a 2. Eu tenho aqui h, 2 ao quadrado, 4, então vou ter menos 4. 2 vezes 2, 4, mais 8. Então vou ter aqui, ó, 4 menos 4, então vou ter 8. Vou para o t igual a 3. Vou fazer um por um, né? h, então eu vou ter aqui, ó, 3 ao quadrado, 9, então tenho menos 9, mais 6, mais 8. Vou ter igual a 8 mais 6, 14, menos 9, 5. E eu vou ter aqui o t igual a 4. Isso aqui, ó, h, 16, né? 4 ao quadrado, então vou ter menos 16, né? 2 vezes 4, 8, mais 8. Então 8 mais 8, 16 menos 16, 0. Então o que ele fez aqui? Qual foi? Ó? Fazer aqui um pouquinho de física, né? Então no tempo igual a 1, t igual a 1 foi onde ele teve o quê? A maior altura. Exatamente o que ele quer. Então aqui era o quê? 9 metros, né? 9 metros. No t igual a 2, ó, ele já estava passando de novo pela a origem dele, né? Aqui é o t igual a 2. Né? E no t igual a 4, ele está no zero, né? No t igual a 3, ele está mais ou menos aqui. Exatamente isso que ele fez. Tá? Então a resposta certa é qual a altura máxima atingida pela bola é o quê? 9 metros. Vamos ver lá a letra. Para a gente pegar o costume de falar sempre a letra. 69. 69, letra C. 69, letra C. Vamos agora encontrar a equação da reta. Existem várias maneiras de fazer aí a equação da reta. Eu vou fazer da maneira mais simples aqui, né? Seja uma questão 70, seja R a reta determinada por ponto A 3,5, ponto B 6 menos 1. O ponto de abscissa 8 pertence a R, pertencente a R, possui coordenada igual. Então a gente vai encontrar a equação da reta, depois substituir a abscissa, que é o x, e encontrar o y. Tá bom? Qual é a equação da reta? É y igual a x mais b. Né? Então aqui no ponto A, vou jogar um pouquinho mais para cá para minha mão ficar na frente. No ponto A, quem é? Y é o 5, né? 3A mais B. E no outro lado, quem é o Y? Menos 1, né? Igual a 6A mais B. Vou multiplicar aqui por menos 1, ó. Multiplicar por menos 1, eu vou ter menos, menos e menos, né? Estou fazendo o sistema, é óbvio aqui, né? Então, eu vou ter menos 1 com menos 5, menos 6, igual 6A menos, vou ter 3A, né? B com menos B, 0. Então, eu tenho que o meu A vale quanto? O A vai valer menos 2, né? Vou substituir aqui, ó, esse A aqui nessa. Então, eu vou ter menos 1 igual a 6 vezes menos 2, né? Mais B. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 12 passando para lá. Passando para cá, menos 12, né?
Passando para lá, vou ter mais 12, menos 1, 11. Então, eu tenho que B vale 11. Agora, vamos reescrever a equação da reta. Eu tenho y, né, igual a vale menos 2, x e b vale mais 11. Agora, vamos substituir o 8 aqui no x. Então, eu vou ter y igual a menos 2 vezes 8 mais 11. Então, eu tenho que menos 16 mais 11 é igual ao que? Y igual a menos 5. Vamos lá ver qual é a letra. Qual é a letra da questão 70, letra D. Questão 70, então, é a letra D. Vamos resolver uma questão agora que todo mundo gosta de resolver, né? Que é a questão de geometria plana. Seja ABC um triângulo tal que A é 60 graus, conforme a figura, assim tem-se que FD, né? Esse traço aqui a gente quer saber qual é o valor. Então, a primeira coisa que a gente identifica aqui, uma coisa interessante, esse triângulo ABC, ACD, ele é equilátero. Por que ele é equilátero? Ó, aqui é 60 graus e aqui, ó, aqui esse 6, né? E aqui a gente tem um lado 6. Então, a gente já tem aqui com certeza o triângulo isósceles, né? Não é? Como isso aqui é um triângulo isósceles, então esse ângulo aqui é igual a esse. Concorda comigo? Esse ângulo é igual a esse. Então, se eu tenho A aqui, eu tenho A aqui. Então, vamos calcular o ângulo daquele triângulo lá. Então, soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Todo mundo sabe disso, né? Se você não sabe, aí lembrou agora. 2A passa para lá, vai dar 120. A vai ser igual a 60. Então, eu tenho aqui um triângulo equilátero, certo? Se aqui é equilátero, esse meu lado todo aqui, ó, vale 6 também, certo? O lado total vale 6. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma mediana, aqui, ó, divide o lado, né? Esse lado aqui em dois lados iguais, uma mediana e outra mediana aqui, né? Opa! O que eu tenho aqui, então? Qual é o nome desse ponto aqui? É um baricentro. Qual é a minha particularidade aqui no baricentro? É que eu tenho 2/3 dessa reta aqui e aqui eu tenho 1/3 desta reta aqui, né? Aqui eu tenho 2/3 dessa outra reta, né? E aqui eu tenho 1/3 dessa outra reta. Então, se eu tenho 1/3 dessa reta total, eu tenho que 1, né? Dividido por 3. Qual é o tamanho dela? 6, né? Então, eu tenho que esse lado FD vale 2, né? Bem tranquila essa questão de geometria que todo mundo adora fazer, né? 71, então, é a letra A, aquela letra que todo mundo tem medo de marcar, né? Por cair em pegadinha. Vamos resolver agora a questão 7.2, que é a última questão de matemática dessa prova, né? E ela fala o seguinte: a base de uma pirâmide é uma das faces de um cubo de aresta A. Se o volume do cubo somado com o volume da pirâmide é 2 vezes A ao cubo, a altura da pirâmide é da aresta, né? Então vamos desenhar o cubo aqui. Eu sou horrível desenhando, tá bom? Bem ruinzinho mesmo. Tá? Então eu tenho um cubo aqui. E essa
parte aqui, ó, ela é a base de uma... Opa, já saiu errado aqui, tá vendo? De uma pirâmide, tá bom? De altura H, mais ou menos isso aqui. Então ele quer saber se o volume do cubo somado com o volume da pirâmide. Vamos lá, qual é o volume do cubo? Vou botar um quadradinho aqui para a gente saber que é o cubo. É A ao cubo, né? A vezes A vezes A. E o volume da pirâmide, eu vou botar um triângulo aqui, é o quê? É 1/3, né, da área da base, que é A ao quadrado, vezes a altura. Então, ele fala o quê? Ele fala que a soma disso aqui é igual a isso aqui. Então, vamos fazer a soma. A ao cubo mais A ao quadrado vezes H dividido por 3 é igual a 2A ao cubo. O que eu posso fazer aqui para facilitar a nossa vida? Dividir tudo por A ao quadrado. Divido tudo por A ao quadrado. Então, eu vou ter aqui, ó, A ao cubo dividido por A ao quadrado. Eu vou ter A. Aqui eu vou ter H sobre 3, né? E aqui eu vou ter o quê? Vou ter 2A. Então, eu passando para lá, invertendo, eu vou ter o quê? Que A... Vou fazer melhor aqui, eu vou ter o quê? H ao cubo, né? Passando o A para lá, eu vou ter 2A menos A, vou ter igual a A. Então, eu tenho o quê? Que A é igual, H é igual a 3A. Então, eu encontrei ali que H é igual a 3A. Então, então a altura da pirâmide é o quê? 3 vezes a altura, 3 vezes o valor da aresta. Então, aqui é letra B, né? Triplo. Vale o triplo. Então, a altura da pirâmide vale o triplo da aresta A, né? Qual seria a letra? Qual seria a letra da questão 72 aqui, que eu tenho que buscar? Seria a letra B. Estava aqui, né? Letra B. Letra B. Então, 72 é a letra B.